Queridos, podem se assentar? Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, dando prosseguimento aos nossos estudos sequenciais nesta carta tão profunda, tão cheia de ensinamentos, tão bela. Hebreus, capítulo 10, agora a partir do verso de número 25 até o verso 29. É um texto muito conhecido, ele é muito citado, eu gosto muito dele, inclusive, mas que nos alerta sobre os privilégios que temos, sobre as responsabilidades dele decorrentes e sobre o perigo da negligência, ou pior ainda, sobre o perigo da deserção. Vamos ler esse texto. A palavra diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Vamos voltar ao verso 25, nosso ponto de partida do nosso estudo. No verso 25, o autor diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A gente tem muitos privilégios e tem muitas responsabilidades. Junto com o privilégio que a gente já vem estudando há muito tempo, o privilégio de ter acesso sem medo, com intrepidez, à presença do Senhor por meio do sangue de Jesus, o crente também tem responsabilidades. Essas responsabilidades não garantem a nossa salvação, não conquistam a salvação, mas somos chamados para cumpri-las. E uma dessas responsabilidades é manter-se na presença de Deus. É guardar firme a confissão da sua esperança. É exercitar a comunhão através do estímulo mútuo. Pode se perguntar, como é que o cristão faz isso? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode não falhar nas nossas responsabilidades? Como podemos ser eficientes na nossa missão de sermos cristãos? Vamos ver aqui de maneira bem rápida, 3 ensinos deste verso 25. O primeiro, o crente não deixa de congregar. Essa é a primeira coisa que o cristão deve fazer: não se afastar da comunhão. O mandamento é muito claro: o cristão não pode deixar de congregar. Essa expressão, deixar de congregar, ela é muito séria. Ela significa abandonar a comunhão dos santos, que é considerado pela Bíblia como um ato de deserção deliberada. A palavra grega era usada nos meios militares para falar daquele soldado que abandonava o exército no meio de uma batalha. Tomou a decisão de não prosseguir, de não lutar mais, e abandonava. Sabe qual era a punição para um soldado que, no meio romano, para um soldado que abandonava o campo de batalha, que abandonava o exército? A morte. Só isso. Quando ele era capturado, se capturado pelos inimigos, morria. Se fosse capturado pelos seus ex-companheiros, morria do mesmo jeito. Um dos sentidos originais também dessa expressão deixar de congregar é desistir de sobreviver. Essa expressão que não deixemos de congregar é não desistamos da vida. Abandonar a congregação, então, é algo parecido com o que nós definiríamos como um suicídio espiritual. Desistir da vida. E o contraste que a Bíblia vai colocar aqui entre a fé e uma simples religiosidade vai ser evidenciado pelo fato de que o cristão não deixa de frequentar a comunhão dos santos, não deixa de congregar. Eu sei que crentes e religiosos frequentam a igreja. E ambos podem permanecer na igreja indefinidamente. Mas crentes não deixam de congregar porque não podem abandonar a vida que receberam. Não podem abandonar a vida que Deus lhe deu, a vida eterna. Mas os religiosos, estes abandonam a congregação quando as dificuldades surgem.
Esses abandonam quando os cuidados do mundo se tornam mais importantes do que a fé. E Jesus ensinou isso lá na parábola do semeador. Vocês lembram da parábola que fala que vieram os cuidados do mundo, quando a plantinha foi crescendo, outras vieram e sufocaram? As aves do campo vieram e levaram? O terreno era seco e frutificou sem raízes? Os religiosos são esses que não permanecem. Os crentes permanecem. Você pode ver em Mateus 13. Uma segunda verdade, o segundo ensinamento deste versículo 25 é que o crente não deixa de admoestar, de incentivar uns aos outros. Ou poderíamos dizer de uma outra maneira, o crente é manso. Dizer o que o outro deve fazer é uma característica comum em todas as religiões. E o cristão, ele não é apenas alguém que foi chamado para ser discípulo de Cristo. Ele foi convocado para ficar ao lado do outro. Não é dizer o que o outro deve fazer, mas incentivá-lo a fazer. A ideia de colocar-se ao lado, paracaléu, significa fazer um esforço para satisfazer de forma humilde e sem orgulho as necessidades e as fraquezas dos nossos irmãos, sabendo que nós também temos necessidades e fraquezas. Diferente do incrédulo que tem dura cerviz, a nuca é dura, nunca basta para dizer sim, senhor, e o incrédulo resiste ao Espírito Santo. Lá em Atos, por exemplo, capítulo 7, verso 51, é dito sobre os incrédulos, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. O incrédulo vai resistir. Mas o crente não. O crente aceita a admoestação. Ele é manso, ele é humilde, ele se deixa orientar. O incrédulo, quando você o admoesta, ele se irrita. Ele se torna resistente. Ele se torna rebelde porque quer seguir o seu próprio caminho. Porque é duro de ouvido. Quando o Senhor Jesus chama os discípulos, na multidão de discípulos, a responsabilidade de segui-lo, e ele fala, eu exijo compromisso, muitos disseram assim, esse discurso é duro. Quem pode escutar isso? E vão se afastando e deixam Jesus. E muitas vezes o incrédulo acha que o seu caminho é o melhor. Mas Provérbios 14 diz que pode até parecer melhor, mas ao cabo é caminho de morte. E ainda sobre isso, uma terceira e importante verdade é que o crente não rejeita. A primeira é, o crente não deixa de congregar. O segundo, o crente não deixa de admoestar, de incentivar. E a terceira, o crente não rejeita a convocação para a congregação quando ele é admoestado. Ele entende que é a vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então ele atende esta vontade, atende essa convocação, atende essa admoestação. No verso seguinte, versos 26 e 27, nós prosseguimos no noo estudo e ele vai nos falar da santificação como a diferença fundamental entre o fiel e o ímpio, entre o crente e o religioso. Olha o que diz aí. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Pesado, sério, uma dura admoestação. O que está sendo dito aqui? Primeiro, o crente não vive deliberadamente em pecado. O que significa isso? Alguém que vive deliberadamente em pecado, essa expressão indica uma vida que se dedica a escolher praticar o pecado. A ideia aqui é a prática do pecado costumeira e de boa vontade. Não precisa ninguém incentivar, não precisa ninguém insistir. É uma inclinação de coração para o pecado. Isto é uma evidência de que o fruto da obra de Cristo, da oferta de Cristo pelos pecados, não foi aplicada a essa pessoa.
E se não foi aplicada a essa pessoa, o texto diz, já não resta sacrifícios pelos pecados. Ou seja, se o sangue de Cristo não foi aplicado para santificar este indivíduo que vive deliberadamente em pecado, nenhum outro sacrifício vai fazer isso. É perda de tempo fazer outros sacrifícios. A santificação, então, é uma evidência da aplicação da justiça de Cristo ao pecador. E o pecador, então, que recebe a justiça de Cristo, é regenerado, ele vai viver no tempo presente, ou seja, na carne. Não tem como mudar isso, a gente vai continuar vivendo na carne. E Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, fala sobre isso, sobre a vida do crente. Para que no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Vivemos na carne. Não podemos sair disso até o momento que o Senhor nos chamar. Mas enquanto estivermos aqui, não vivamos de acordo com as paixões dos homens. Não vivamos deliberadamente em pecado. Não sigamos as suas ímpias paixões. Não nos deleitemos na prática costumeira, voluntariosa, prazenteira das suas más obras, como talvez fazíamos antes de sermos alcançados pelo Evangelho da Graça. Tito, no capítulo 3, verso 3, descreve uma experiência que foi comum, que é comum a todos aqueles antes de serem alcançados pelo Evangelho. Olha o que ele diz no capítulo 3, verso 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja. Qual é a expressão forte ele vai usar agora? Odiosos e odiando-nos uns aos outros. Isso é a prática daqueles que viviam sem Cristo. Não pode ser a dos que foram regenerados. Então o pecado continua sendo uma força no tempo que nos resta na carne. A gente ainda tem que lutar contra isso. Ele é um inimigo feroz, é poderoso, é destrutivo. Ele age interiormente com o propósito de inclinar a nossa vontade. Que a gente rejeite os mandamentos do Senhor. E o resultado do pecado ao fazer isso é produzir morte. Olha o que diz Provérbios 19, 16. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma. Mas o que despreza, este morre. Então a primeira verdade é, o crente não vive deliberadamente em pecado. A segunda, aquele que se rebela está evidenciando a sua própria impiedade. Aquele que vive deliberadamente em pecado está apenas tornando evidente que é um ímpio. E essa é a diferença entre o justificado e o ímpio. Ambos têm que lidar com a presença do pecado. O justificado pode resistir. Pode até, numa situação do tempo presente, na carne, pode até encontrar prazer ao pecar. Mas vai ser um prazer momentâneo e vai lhe trazer amargor à alma, vai lhe trazer tristeza e arrependimento. E se ele é regenerado, ele vai ser conduzido pelo Espírito a uma atitude de súplica de perdão, porque ele não permanece como escravo do maligno. Lá na sua primeira carta, João, no capítulo 5, vai dizer assim, sabemos, e essa é uma expressão preciosa em João, sabemos, ele fala que os crentes são aqueles que sabem. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O justificado pode pecar, mas vai buscar perdão porque se arrepende. O ímpio é diferente. Não é que ele pode pecar, ele quer pecar. É a sua natureza. E a terceira verdade é que a impiedade vai resultar em condenação. Olha o que diz o texto. O que espera o ímpio é certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. O ímpio, deliberadamente, ele rejeita a vontade de Deus. Ele cria o seu próprio caminho de mentiras. Algumas dessas mentiras religiosas, algumas dessas mentiras com aparência de piedade, mas vai ser sempre uma mentira. Por mais bonitinha que seja, vai ser sempre uma mentira, porque não é a verdade de Deus. E no caso de mentiras religiosas, a sua própria religiosidade é pecado sobre pecado. Olha só o que diz em Romanos 1:25, falando dos homens ímpios.
pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Temos aqui 2 pecados. A mentira, temos a rebelião contra o Senhor, temos a mentira, temos a idolatria, tudo na forma de religiosidade. Que mentira é essa e que idolatria é essa? A adoração de si mesmo. Quando o homem adora um ídolo, ele está adorando a si mesmo porque ele é o criador do ídolo. A idolatria e a rebelião contra Deus vão produzir, então, certa expectação horrível de fogo consumidor. Ou, em outros textos da Bíblia, morte, morte eterna, inferno, porque rejeitaram o único sacrifício que os livraria desta morte. Rejeitaram o sacrifício de Cristo. Nenhum outro sacrifício vai ser suficiente. Então o inferno é tudo o que resta para o pecador que rejeita o único meio de salvação. Um jovem um dia virou para mim e falou assim: pastor, mas isso é terrorismo. O senhor está querendo assustar a gente com o inferno? Eu falei: eu não. Primeiro que eu não tiro ninguém do inferno quando prego o evangelho. Quem tira é Cristo, é o Espírito de Cristo. Depois eu não mando ninguém para o inferno. Quem já está indo, já está indo. Não sou eu quem manda para lá. Eu só tenho que avisar. E o texto aqui está avisando. Existe uma certa expectação horrível de fogo consumidor para aqueles que se rebelam contra o Senhor. Para aqueles que não recebem o único meio de salvação. Atos capítulo 4, verso 12. É um texto maravilhoso. Atos 4,12 fala sobre a exclusividade do sacrifício de Cristo. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome. Rejeitou a Cristo, pode ser a pessoa mais religiosa do mundo. É apenas um rebelde. É apenas um idólatra. É apenas um mentiroso. Presbítero Luiz. Na verdade, a coisa é mais complicada ainda em Israel. Porque eles não apenas rejeitaram a Cristo, como Israel é um dos países mais secularizados da atualidade. E eles muitas vezes, muitos judeus não querem saber do Deus das Escrituras, nem mesmo com a Torá, porque eles dizem que Deus nunca se importou com eles. A mentalidade é a mesma dos dias de Malaquias. De que adianta servir a Deus e a gente vive sofrendo? Se Deus existisse, alguns judeus chegam a dizer, se Deus existisse, nós não teríamos passado pelo Holocausto. O Holocausto não teria acontecido. A maioria são secularizados. São judeus de nascimento, são judeus de nacionalidade, mas não seguem. Há grupos que seguem, mas a grande maioria não seguem nenhuma forma de religião. Enfim, continuemos aqui. Versos 28 e 29. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Tudo isso está relacionado com o deixar de congregar. Você entender bem do que a gente está falando. Está falando de rebelião, de idolatria, de apostasia, de expectação horrível de fogo consumidor. E agora ele vai dizer, olha, quem deixa a congregação, quem deserta, é alguém que pisou no Filho de Deus, profanou o sangue da aliança e ultrajou o Espírito da graça. Vamos ver aqui 3 pontos que merecem ser destacados. Primeira coisa, o ímpio despreza ao autor da nova aliança. Quando falamos de lei, e esse é um princípio universalmente aceito, quando uma lei é desobedecida, ela deve ser punida. Quanto mais relevante for a lei, mais grave é a punição. Não é isso? Se for uma lei que envolve algo, por exemplo, não matar, a punição é mais grave.
não passar um sinal de trânsito, a punição é menos grave. É claro que a gente pode observar na legislação que existe por aí algumas espécies de anomalias que ferem este princípio. Quer ver um exemplo? Cortar uma árvore ou matar um animal pode gerar punição no Brasil maior do que tirar a vida de uma pessoa. Por exemplo, você matar um mico-leão dourado é crime inafiançável. Mas se você pegar um carro e passar por cima de 10 pessoas e matar todas as 10, é perigoso você fazer isso de manhã e de noite já está em casa com a família. É uma anomalia. Mas o princípio legal, que é universalmente aceito, é quanto mais grave a lei, quanto mais importante a lei, mais severa deve ser a punição. Mas essas anomalias que eu estou falando é fruto da incompetência dos nossos legisladores, da falta de habilidade dos nossos legisladores, de interesses pessoais, mas isso não invalida o princípio. A lei em Israel, a lei dada por Deus, exigia que, comprovado o crime mediante testemunhas, o ofensor sofresse as consequências de sua ofensa à lei. E é isso o que o pecado é. É uma ofensa a Deus, ao legislador. É uma transgressão da lei de Deus. Lá em 1 de João, por exemplo, no capítulo 3, João vai dizer que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado, e essa é uma das nossas definições de pecado, o pecado é a transgressão da lei. E essa transgressão nunca é feita às ocultas. Nunca é feita sem que haja pelo menos 3 testemunhas. Vai ocorrer sempre sob o olhar infalível do Deus Trino. O Pai está vendo, o Filho está vendo, o Espírito está vendo. A lei exigia 2 testemunhas. Aqui nós temos 3. No Salmo 28, no verso 4, a Bíblia diz que o Senhor paga aos homens segundo as suas obras, segundo a malícia de seus atos. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, retribui-lhes o que merecem. Sabe aquela música que foi muito cantada há uns 10 anos atrás? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Quero não. O que é meu é condenação. Eu quero de Cristo para mim. Eu quero a obra de Cristo, eu quero a justificação que vem por meio de Cristo. E o texto aqui diz que, sem misericórdia, o que vai acontecer com o ímpio é morrer. Essa expressão indica que o pecado não será relevado. O pecado não será posto de lado. Não será anulado e nem serão cancelados os seus resultados. Para os crentes é diferente. Pedro, quando prega aquele sermão lá em Atos 2, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Isso é para os crentes, mas para o ímpio, para aquele que rejeita a obra de Cristo, o Senhor não perdoará as suas dívidas. Não perdoará o débito das suas transgressões, porque eles desprezam o sangue da aliança do seu Filho Jesus. Eles dizem: não queremos nada com Jesus. A transgressão da lei, que foi dada lá por Moisés, e foi sancionada por meio de sacrifícios de animais, resultava em morte do transgressor. E é óbvio que a lei dada por alguém maior do que Moisés, uma lei que foi sancionada por um sangue muito mais precioso do que o sangue de bois, de carneiros, de bodes, etc. Essa lei requer uma punição com muito mais seriedade, com muito mais gravidade. Se vocês olharem, quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei e vê o povo em idolatria, o que ele faz? Vocês se lembram o que ele faz com as tábuas? Ele quebra. E o que acontece depois? Ele recebe novas tábuas. As tábuas da lei puderam ser renovadas, mas o sacrifício de Cristo não se repete, nem mesmo simbolicamente. Veja, o pecador pode até rejeitar de maneira desdenhosa, de maneira deliberada os dons da nova aliança, mas paga um preço. E como é que o pecador faz isso? O texto aqui fala de 3 coisas: deixar de congregar, desprezar a comunhão, abandonar a comunidade dos santos ou desertar, na linguagem militar, é feito de 3 maneiras bem graves. A primeira delas é com desprezo por Cristo. É o que o texto nos fala.
De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés, que pisoteou o Filho de Deus. O ensino da palavra é que Cristo foi entregue uma vez por todas. E que rejeitar isso significa tratar de maneira negligente, insultante, considerar Cristo como desprezível. A palavra que aparece aí, calcar aos pés, tem a ideia de considerar desprezível. Sabe o que é uma coisa desprezível? É uma coisa sem valor. Então, quando o ímpio rejeita a Cristo, ele está dizendo, não tem valor. É comum. É uma coisa como qualquer outra. É ineficaz. É a mesma ideia presente nos judeus nos dias de Malaquias, capítulo 3, verso 14. Quando eles abandonavam o culto, levavam qualquer tipo de oferta, eles falavam assim, olha, inútil é servir a Deus. De que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Foi inútil. Não precisa, não serve. E depois os ímpios vão dizer, o sangue de Cristo é como qualquer outro. Sangue de qualquer pessoa, de qualquer animal. Agora eu pergunto, como esperar que Deus tenha misericórdia sobre aquele que considera desprezível a maior de todas as ofertas, a maior de todas as provas de amor que Ele fez, dando o seu próprio Filho por nós? Como esperar que Ele seja misericordioso com quem despreza este presente tão valioso? Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Vocês sabem que tal maneira é essa? É só voltar lendo o capítulo 3. Ele deu o seu Filho para ser pregado no madeiro, para morrer na cruz por nós. Ele sacrificou o próprio Filho, derramou o sangue do próprio Filho para nos salvar. E como esperar que alguém receba misericórdia pisoteando o Filho de Deus? Ele deu Jesus para provar o seu amor para conosco. Quando nós éramos, segundo Romanos 5, indignos da graça, merecedores de morte eterna. Lá em Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Quando nós éramos bonzinhos, religiosos, dizimistas, frequentadores da igreja, não! Sendo nós ainda pecadores. E na sequência ele vai falar que os pecadores são fracos, ímpios, filhos da ira. Então, a primeira atitude do ímpio é desprezar o sangue da aliança, desprezar Cristo. A segunda é profanar. Ele não fica satisfeito em pisotear. O seu desprezo cresce e ele considera uma coisa banal, ordinária. Não sei se vocês sabem, a língua que foi escrita, o grego do Novo Testamento, é o grego koiné. É o grego comum, era o grego da ralé. Tinha dois tipos de grego, o clássico e o falado pelo populacho. E aqui, o autor vai usar a mesma palavra que dá origem ao koiné, para dizer assim, o ímpio considera o sangue de Cristo uma coisa de ralé, impura, sem dignidade e até certo ponto de uma certa indignidade cerimonial. Vou explicar. Se você estivesse indo para o templo e alguém tivesse um corte e passasse em você, você já não podia mais ir para o templo oferecer o seu sacrifício. Você tinha que tomar um banho, tinha todo um procedimento. Você não podia ir mais ao templo. As mulheres eram impedidas de entrarem no templo, elas só ficavam no pátio externo, porque de tempos em tempos eles tinham fluxo sanguíneo. O sangue tornava impuro. As mulheres não entravam. E aqui o ímpio vai dizer, o sangue de Cristo, isso aí é sujo, é coisa de ralé. Então o ímpio considera profano o sangue da nova aliança. Como fizeram, por exemplo, os seguidores de Jesus que o abandonaram, como ele os desafiou a comerem a sua carne e beberem o seu sangue. Lembra? Tinha uma multidão, já havia mandado discípulos de 2 em 2, pelo menos 70, quando ele fala, agora eu quero ver se vocês são meus discípulos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. E o povo foi se afastando. Compromisso, comer sangue, beber carne, me envolver com Cristo dessa maneira. Ficaram os 12. Só os 12. Então, como esperar que haja misericórdia da parte de Deus sobre quem considera ordinário, ralé, a mais extraordinária intervenção de Deus na história? Quando o Eterno, o Pai da eternidade, se faz carne, habita entre nós,
E essa habitação é cheia de graça e de verdade. E ali Deus manifesta a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Como esperar que haja misericórdia sobre alguém que, sabendo disso, despreza? Sabendo que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, todavia sem pecado, para tomar o nosso lugar na cruz, para livrar o pecador do inferno. Como esperar que haja misericórdia sobre alguém que considera isso profano? A conclusão aqui é, se o sangue de Cristo não é expiador, seria então o sangue só de mais um pecador. Seria só mais o sangue de mais um ser humano como qualquer outro. Não haverá misericórdia para quem considera profano, comum, o irrepetível, único e perfeito sacrifício que Cristo fez de si mesmo. Considerar o sangue de Cristo uma coisa comum, considerar o seu sacrifício repetível e sem eficácia, mesmo que a pessoa entre em aliança com a igreja, mesmo que a pessoa participe de eventos sacramentais, como batismo, pública profissão de fé e santa ceia, mas se considera o sangue de Cristo como comum, simplesmente torna sem valor toda e qualquer separação para o pecado. Dizer, eu não peco porque eu sei que não devo pecar, mas se não foi lavado pelo sangue de Cristo, não tem eficácia nenhuma. Alguns autores, como por exemplo John Wesley, eles defendiam a possibilidade de perder a salvação com base nesse texto. Mas não é o que o texto está ensinando. O texto está dizendo que qualquer pessoa que considere o sangue de Cristo como comum, torna ineficaz qualquer atitude de santificação. E então dizer que o sangue de Cristo é comum, é profano, traz uma tragédia indescritível. E para nós deveria gerar um alerta imediato. Deveria gerar um sinal de alerta na mente de todo seguidor de Cristo que brinca de deserção, porque está traindo ao próprio Senhor Jesus. O que você espera do crente então? O que você espera daquele que foi verdadeiramente santificado? Que ele chegue ao arrependimento? Que ele confesse os seus pecados? Que ele obtenha perdão? Porque se nós levarmos a sério a doutrina do caráter único e irrepetível do sacrifício de Cristo, se considerarmos o seu poder expiatório e santificador como permanente, então, para o crente, não vai haver preocupações de consciência, não vai haver ansiedades relativas à sua confissão. Ele vai guardar firme a confissão da sua esperança. Não vai haver deserção. E ele sabe que mesmo caindo será restaurado. Mas se não buscar, se a pessoa está na igreja, cai, resolve viver uma vida em pecado, considera desprezível o sangue de Cristo, considera profano o sangue de Cristo, fica só evidenciado que a sua profissão de fé foi só externa. Que o seu destino jamais foi mudado, embora ele tenha tido experiências com a igreja. Embora até pratique atos religiosos. Nós temos casos de líderes da igreja. E grandes líderes, inclusive, cuja queda foi fragorosa. Hoje eu estava tentando arrumar o meu escritório, arrumar a biblioteca, e mudando os livros de lugar, reorganizando os meus livros. E eu encontrei várias obras de um autor outrora influente. 20 anos atrás, muito influente na nossa igreja. Hoje pensa como um louco. Fala enormes barbaridades. Calcou aos pés o Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança. Mas tem mais, tem uma terceira característica. O texto diz que ultrajou o Espírito da graça. Como esperar misericórdia sobre alguém que age de maneira ultrajante contra o Cristo de Deus? Eu gosto da expressão do Salmo de número 2, onde nós somos convidados a beijar o filho para que ele não se irrite, para que não pereçamos no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Como esperar que haja misericórdia sobre alguém que pisoteia, que considera como coisa de ralé, e por fim, alguém que ultraja o Espírito Santo. O autor aqui vai considerar que a deserção, que o abandono da congregação é uma atitude ultrajante. Deixa eu traduzir ultrajar aqui dentro do texto. Significa praticar um insulto.
Significa tratar zombeteiramente e ofensivamente. O que aconteceu com Jesus quando foi preso, julgado e crucificado? Como é que trataram ele? Desta maneira. Sacerdotes, escribas, fariseus, herodianos, os anciãos do povo, os romanos, o povo e até os ladrões trataram Cristo de maneira ofensiva, insultosa, zombeteira. Embora no meio de toda aquela multidão, pelo menos um ladrão veio a cair em si. O problema é que o autor está dizendo que não é só a atitude de ultrajar a Cristo. Aquele que despreza a comunhão, aquele que deserta, ultraja o próprio Espírito Santo. Desprezo contra a obra do Espírito Santo. Indicando que os que desertam são incrédulos. São verdadeiros incrédulos porque sempre resistem ao Espírito Santo. Já vimos isso em Atos 7. Sempre resistem ao Espírito Santo. Muitos, por exemplo, zombavam de Cristo. E Cristo já havia dito que pecados contra ele seriam perdoados. 2 ladrões zombavam dele. Depois um se arrepende, pede perdão, pede para entrar com ele no reino. Ele diz, em verdade te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo pela ação do Espírito Santo e exemplifica o que Jesus havia ensinado. Todo pecado será perdoado, menos rejeitar a obra do Espírito Santo. E é exatamente isso que acontece com muitos que, embora gozem do ambiente santificador da igreja, cresçam na igreja, frequentem a igreja durante muito tempo, pareçam santificados, nunca foram regenerados. E vai chegar uma hora que vai pisar sobre Cristo. Vai dizer que o sangue de Cristo é coisa suja e impura. E vai dizer ao Espírito Santo, não reconheço você. Os regenerados são santificados. E eles podem agir de maneira insensata às vezes, até que caiam em si. Até que sejam convencidos do seu pecado e voltem à casa do pai arrependidos. Aquele filho pródigo, ele foi, fez besteira, mas ele não deixou de ser filho. Ele era filho. Ele queria voltar para ser servo. Ele aceitava viver um degrau abaixo, mas ele não deixa de ser filho. Ele cai em si e volta e o seu pai o está esperando. E eu quero concluir com uma exortação para nós. Cuide, para que não seja tarde demais. Você está em casa nos acompanhando, talvez esteja longe da congregação, talvez tenha se apartado da comunhão. Cuidado, para que não seja tarde demais. Cuidado para que o conforto do seu sofá, da sua cama ou de qualquer outra coisa não te faça entrar numa lista terrível. Em Isaías, no capítulo 55, verso 6, a palavra diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Busque ao Senhor agora enquanto você pode achá-lo. E sabe por quê? Foi essa palavra, enquanto, que moveu meu coração à conversão. Porque vai chegar o tempo em que o Senhor não se deixará achar. Mesmo que o pecador erga um clamor desesperado, o tempo vai ter passado. Provérbios, capítulo 1, verso 28, Deus diz, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Cuidado para que não seja tarde demais. Vai haver um tempo no qual não vai haver mais tempo. Vai ser tarde demais. Zacarias, fazendo eco às palavras de Provérbios, diz, visto que eu clamei, e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Quero concluir com uma frase que ficou martelando na minha mente. Estava refletindo sobre esse texto, já havia feito o estudo, estava voltando para casa, dirigindo aqui nas nossas ruas de Brasília, trânsito fechado, e uma frase ficava martelando na minha mente o tempo todo. É mais fácil e é até natural o incrédulo frequentar a congregação. Mas, veja bem isso, é mais natural um incrédulo frequentar a congregação que um regenerado desertar da comunhão. Se você é crente, se você está apartado, se você está afastado, se você é crente de verdade, ouça o Espírito. Não ultraje o Espírito Santo, não profane o sangue da aliança, não pise
sobre o seu Salvador Jesus Cristo. Volta. Volta agora. Volta enquanto é tempo. E que o Senhor nos ajude a nós, que achamos que estamos de pé, tomarmos cuidado para que não venhamos a cair. Confiamos na graça do Senhor e pela graça, e só pela graça, perseveramos, porque o Senhor persevera em nós.